Bom dia, bom dia. Café com sono de quarta-feira, começando. Deixa eu chamar a Tereza. Oi, Tereza. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Coloquei você. Vamos lá, Tereza. Deixa eu colocar bom dia para todo mundo que tá aí, que tá ao vivo. Bom dia a todo mundo que tá entrando. Oi, Tereza. Oi, bom dia. Bom Bom dia, dia. Juliana. Tudo bem? Que bom que deu certo. Que bom que você aceitou Hum. nosso convite. Eu que Que agradeço, é uma bom. honra estar presente aqui nesse Instagram da mentoria, né? É uma honra conversar com você e sobre Ai, esse assunto que é tão especial para a gente, né? não é? É verdade. Então, deixa eu É. fazer uma introdução para quem não sabe ou não conhece. Bom, eu vou passar rapidinho quem é você, mas aí você passa teu currículo e a gente fala por que a gente está falando de Prada, tá? A Tereza, ela foi nossa residente aqui na USP, fez o doutorado com a gente nesse tema, mas ela tem um currículo mais extenso do que isso. Tereza, passa seu currículo para todo mundo entender quem é Tá você. certo. Então, eu sou otorrinolaringologista, né? E depois eu fiz a residência, como a doutora Letícia falou, de medicina do sono. Fiz também mestrado na área de otorrino. E nesse caminho aí da pós-graduação, de é, mestrados, a doutora Letícia me convidou também para fazer o doutorado sobre esse tema da síndrome de Prader-Willi, né? Estudar melhor como é que é o padrão de sono, polissonográfico, anatomia desses pacientes que são um modelo tão rico que a gente fala, né, de transtornos do sono. Aí a gente vai discutir melhor aqui, né, ao longo dessa live para a gente entender o que eles apresentam de tão especial aí para os estudos do sono. É verdade. Então, a Teresa foi nossa residente, foi uma ótima residente, e no meio da residência ela começou já a pensar e a gente começou a fazer as coletas e começar a conversar sobre esse tema de síndrome de Prader-Willi. E a ideia, e como é a ideia do café com sono, é trazer as múltiplas interfaces que permeiam o sono na infância. E como a Teresa já adiantou muito bem, o Prader-Willi, a gente costuma falar, quem acompanha a gente no ambulatório, sabe que a gente fala que é um bom modelo em termos de fisiopatologia para estudo de distúrbios do sono na infância, porque ele consegue passar por alguns distúrbios do sono que não sempre são tão comuns assim na infância, mas ele reúne todos, e isso tem muito a ver com a idade da criança, né? Mas assim, como a Teresa produziu dados novos na tese dela, publicou os dois artigos relacionados à tese, eu vou trazer esses temas para cá para vocês saberem, obviamente, da autora, o que tem em cada um desses momentos. Mas assim, Teresa, antes de mais nada, sua perspectiva, a tua perspectiva mesmo de otorrino, né? Pensando em sono e otorrino, a gente vai passear nas outras áreas já já, falar da parte da sonolência excessiva, dos transtornos psiquiátricos, mas com relação ao otorrino e sono, o que para você, examinando todos aqueles pacientes, o que você via de diferente entre um paciente com síndrome de Prader-Willi? Acho que antes de mais nada, falar para a gente um pouquinho o que é a síndrome e depois o que você vê de diferente sobre esses aspectos de otorrino, assim, os seus aspectos. Ai, que caneca linda! Deixa eu ver sua caneca. Ai, que Feliz, né? linda! Para começar um bom dia. Muito bom, muito bom. Ah, E o que você vê de diferente sobre aspectos de otorrino na criança com Prader-Willi? certo. Bom, a criança com síndrome de Prader-Willi, ela é um compêndio da medicina do sono, porque ainda dentro dessas faixas etárias, né, ao longo da evolução, do crescimento dessa criança, ela pode ir mudando o tipo de patologia que ela vai apresentar no sono dela, né? Então, o que é a síndrome de Prader-Willi? É uma mutação que acontece no cromossomo 15, né? Essa mutação ela pode acontecer de diversos mecanismos, pode ser uma deleção, que é quando é retirada uma parte desse cromossomo, uma dissomia, que é quando é introduzido uma parte do cromossomo materno, né, a mais nesse cromossomo 15.
e tem um imprint, que é um defeito lá da impressão desse cromossomo. Então, tem 3 tipos de mutação. E a gente sabe que, dependendo da mutação, também pode ter algum distúrbio mais prevalente que outro. Mas essas crianças, de forma geral, elas apresentam bastante hipotonia da musculatura, né? Elas apresentam atraso de desenvolvimento neurocognitivo, elas apresentam bastante sonolência excessiva e elas têm um fator importantíssimo, né, para o distúrbio respiratório do sono, que é também a questão da obesidade. Então, elas são crianças que elas têm uma inibição desse sistema de saciedade no hipotálamo. Então, elas sempre têm fome e sempre têm necessidade de comer mais. E esse neuroeixo aí de saciedade sempre está inibido. Então, elas realmente tendem a ganhar muito peso, né? Tem que ter realmente um controle muito, muito rigoroso. Uhum. E aí, essa obesidade também é um fator que vai atrapalhar, como, né, vocês sabem, a questão da apneia do sono obstrutiva. E também tem a questão da apneia central, só que ela começa mais cedo, né? A apneia obstrutiva ela vem depois, então por isso que eu falo que é um paciente que ele pode ir mudando ao longo da idade. Então é isso, a síndrome de Prader-Willi tem essas características e tem todos essas nuances em relação aos transtornos do sono. O que eu pude observar do ponto de vista otorrinolaringológico nessas crianças é que realmente elas são crianças onde, quando a gente examina a via aérea delas, quando a gente faz o exame que chama nasofibroscopia, a gente observa que são crianças que são muito hipersecretivas, são crianças que têm um aumento maior do tecido linfóide, que seria a amígdala, adenoide, também por conta do fator de elas precisarem tomar o hormônio do crescimento, que é um fator importantíssimo, né, para endócrino lá que está acompanhando esse paciente. Porque esse fator de crescimento ele vai sim ajudar muito na evolução da síndrome de Prader-Willi. Ele é um tratamento, né, reconhecido, aprovado pela Anvisa desde 2017. Foi um grande avanço no tratamento da síndrome de Prader-Willi. Porém, ele vai ter esse efeito colateral, que é o aumento dos tecidos linfóides. E acaba que isso também pode ser mais um fator de atrapalhar o fluxo de via aérea desse paciente. Então, ser mais uma obstrução dessa passagem do ar. Eu acho que tem umas coisas interessantes que você falou. A primeira das características da síndrome, Teresa, que eu acho que é super bom a gente deixar para todo mundo aqui registrado, que tem uma relação com o mecanismo genético, né? Os 3 mecanismos genéticos que você falou, que muito provavelmente, assim, na verdade, era o grande foco do teu trabalho, né? A gente separar o fenótipo de sono pelo genótipo, mas que tem uma relação com o tempo também, né? O tempo vai mudando assim, a criança vai crescendo e ela vai apresentando outros distúrbios do sono. Por exemplo, a apneia central é muito interessante a gente falar e pontuar bastante isso, porque você tem vários mecanismos no Prader que podem levar à apneia central. Um mecanismo hipotalâmico, né? O outro, a própria hipotonia lá no comecinho pode ajudar assim, não é ajudar, porque a hipotonia vai fazer muito mais as apneias obstrutivas, mas aquela criança mais hipotônica, ela provavelmente é mais acometida, né? É mais acometida, dependendo do subtipo, e aí ela tem mais chance de ter mais centrais, né? Então, eu acho que tem que pensar na central no bebezinho, e ao Isso. longo do tempo na obstrutiva. Aí a obstrutiva, tanto pelo uso do Uhum. GH, né? Quanto pelo ganho de peso, exatamente. Então, o ganho de peso mais lá na frente. Se a gente controlar a obstrutiva e usar bem o GH, a gente consegue, por exemplo, evitar um ganho excessivo de peso, né? Que eu acho que é o Perfeito. controle atual, né? O controle atual Exato. tem muito bebê. Eu sou da época que Prader-Willi, quando chegava o GH, chegava muito tarde, porque demorava o diagnóstico, o teste genético não era. A gente já pegava a criança fazendo diagnóstico com 2, 3 anos de idade. Hoje em dia, 3 meses na UTI está fazendo diagnóstico de Prader-Willi, né? Acho que isso é muito Exato. interessante, que mudou a história natural da doença, como a gente vê hoje em dia. Então, acho que pensar na idade da criança é muito importante para ir colocando os diagnósticos irem aparecendo, né? Mas eu acho que Perfeito. uma coisa muito interessante que, na verdade, a gente falou recente, né, Tereza? Na escrita desse último artigo que você falou, mandou as fotos da nasofibro, Sim, foi. né? Que é esse padrão secretivo, né? Então, Exatamente. acho que é uma coisa super interessante a gente falar desse padrão secretivo, que é um achado que não está tão bem assim detalhado na literatura correlacionado ao sono.
né? Porque Uhum. o estudo do sono foi muito nesse, tem uma disfunção hipotalâmica e, portanto, tem fenótipo narcolepsia like, já já a gente fala, tem apneia central e pode obstrutivo eventualmente aparecer dali, mas a hipotonia levando a um quadro respiratório. Só que esse padrão da secreção, ele não é tão descrito, né? É porque também eu acho que esses pacientes, eles não foram tão estudados do ponto de vista de exames um pouco mais invasivos, né? Esses exames de nasolaringoscopia, né? Porque eles são pacientes realmente um pouco mais difíceis, né, de colaborar até para o exame. Porém, Uhum, quando eu fazia esses exames, né, eu fiz a minha amostra de 40 pacientes, acredito que quase 30 deram certo de fazer, né, de realmente o exame ficar bom, conclusivo, praticamente todos eles tinham um aumento de secreção mais espessa, viscosa. Eu acredito que pela própria hipotonia é difícil eles fazerem esse clearance desse muco. uhum, Inclusive, o pessoal da endócrino pediatria costuma usar muito mucolítico para eles, né? uhum, Acetilcisteína uhum. ajuda também naquela síndrome que eles têm, né, de ficar sempre coçando muito a pele, se machucando. Então, ajuda nesses dois sentidos, ajuda a fluidificar também essas secreções que, querendo ou não, se acumulam na via aérea superior, atrapalhando mais esse ronco e obstruindo também essa via aérea superior, né? E também até facilitando, às vezes, uma infecção, né? E uma infecção pode aumentar mais uma amígdala no momento ali determinado, um Uhum. adenoide. Então, realmente, assim, são pacientes que precisam ser acompanhados por um otorrino. Não tem Não, como, com né? Não certeza. tem como esses pacientes com Prader não fazerem junto esse atendimento multidisciplinar, né, dessa patologia. Eles precisam realmente dessa avaliação constante. Muitas vezes até eles começam o GH, fazem um exame de screening inicial para tirar aquela foto do começo do tratamento, e aí eles vão acompanhando, né, essa evolução do tratamento com GH, se realmente pode manter a dose, pode aumentar a dose, como é que essa amígdala tá, porque também isso acaba coincidindo com a faixa etária, quando esses tecidos eles já naturalmente vão aumentar na criança, que é a faixa Uhum, etária de 3, 4, 5 anos de idade. Então é uhum, quando eles estão ali, né, no tratamento pleno com o GH. E uma coisa interessante também que a gente viu na tese é que o GH ele não altera parâmetros polissonográficos, do uhum. sentido, assim, de arquitetura de sono, né? Não vai alterar esses parâmetros. Então, não é um fator de confusão quando a gente está, né, estudando nesse grupo, né, que eu comparei ali no meu doutorado. É, eu acho que uma coisa muito interessante de trazer é que no teu doutorado a gente fez as polissonografias, não só as nasofibros, e tinha as polissonografias Perfeito. deles, né? Uhum, Então, acho que isso é uhum, uma coisa super interessante e eu acho que até para as pessoas saberem, todo mundo sabe que são exames diferentes, mas se você está pensando, por exemplo, numa polissonografia numa criança com Prader, se você vai achar ali a apneia ou não, ou vai seguir só por conta da apneia, saber o quanto isso é uma métrica pobre no longo prazo. Você precisa uhum. avaliar você tem que fazer ou uma nasofibra ou fazer uma avaliação da via aérea superior mais detalhada. Primeiro que acho que tem uma limitação muito grande, que a gente sempre fala, né, da polissonografia como um todo, mas a polissonografia na criança. A polissonografia ela foi pensada para o adulto, para o colabamento, para avaliar o colabamento da via aérea superior. Portanto, medimos tórax e abdômen, medimos aqui em cima. Né? Então, se para aqui é central, né? Não veio ordem, se para aqui é obstrutivo. Só que na criança, os mecanismos obstrutivos estão mais para cá. E ela desvia pela boca. E a gente está avaliando aqui, né? Uhum. Às vezes a gente até tem o sinal oral, mas a gente tem uma soma, né, do óleo nasal. O que, que vai acontecer com essa história toda? Se eu estou desviando pela boca, estou medindo pressão aqui, eu não vou ver essa parada de passagem de ar, que vai passar ar, né? E Uhum. aí aqui a gente tem, às vezes a gente tem um índice de apneia e hipopneia normal, porque a gente tem uma métrica importada do adulto, então a gente tem um índice de apneia e hipopneia normal, só que uma pessoa super secretiva. E uma supersecretiva, desculpa, uma amígdala grande, uma adenoide grande que está desviando pela boca. Segundo ponto, se está muito secretiva, eu vou ter um anormal à custa da secreção, que é espessa, né? Que tem, você já falou, clearance diminuído, ou seja, existem as limitações da polissonografia nisso, né? Então você tem que É, é. somar.
tem que acompanhar, você tem que somar métodos. Dependendo do que você está tratando e de como é o fenótipo da criança com relação à Hum, apneia, você tem que somar métodos, não tem jeito, né? Você tem que perfeito. olhar a foto de vários ângulos, senão você só vê tudo borrado, né? Eu acho que isso, E a isso é uma coisa intervenção também, importante. sabe, doutora Letícia? Porque ali a gente não para no diagnóstico. Se a gente enxerga que essa criança tem um adenoide de 90%, 70%, sei lá, uma amígdala grande, e essa criança precisa usar aquele GH, a gente opera essa criança, né? Sim. Com toda a segurança, num hospital que tenha UTI pediátrica, conversando com o anestesista previamente, fazendo toda aquela preparação pré-operatória, entendendo que pode ser uma intubação difícil, enfim, tendo todos os cuidados pré e peri-operatório e pós-operatório também. E a gente permite que essa criança continue seu tratamento, né? Sem essa interferência dos tecidos linfóides estarem aumentados. A gente ainda vai ter hipotonia, a gente ainda vai ter outros fatores, mas o que a gente pode corrigir, a gente tem que corrigir para Não, com dar, certeza, com né, para certeza. dar chance para essa criança tratar o Prader. Eu acho que assim, uma coisa importante, mas é por isso que é importante esse conhecimento específico que você está trazendo. Um otorrino que é especialista em sono, sabe essas diferenças. Você sabe, obviamente, isso mais ainda porque a tese toda e toda a sua experiência com Prader-Willi especificamente. Mas eu acho que essa diferença é muito grande, porque às vezes a gente encaminha e eles olham assim, ah, não, não precisa operar, ou não precisa, ou vamos segurar um pouquinho, pensando não sob uma ótica da apneia, não sob uma ótica de uma doença que ainda o tratamento vai aumentar tecido linfóide e que existem casos de desfechos bastante negativos relacionados ao uso do GH e advoga-se Uhum. que tenha relação também com o quadro respiratório, ou seja, a gente tem que ter segurança para usar o É, GH, né? Então, eu exatamente. acho que esse conhecimento agrupado faz toda a diferença, né? Porque e, É, assim, uma outra coisa que eu penso é que lá na frente, quando a gente começa a ter um maior comprometimento hipotalâmico, a ventilação também vai piorando. O controle ventilatório. Então, perfeito. eventualmente, você vai precisar de PAP. BiPAP, CPAP inicialmente, mas BiPAP, porque se a gente está falando de controle drive, a gente vai precisar a gente vai ter que ter expiração, né? Então vai ter que ser um Uhum. BI. E aí, pensando nisso, se você tem uma via aérea muito fechada, operar lá na frente, deixar a criança nessa intempérie da hipóxia intermitente muito tempo no desenvolvimento, não é uma coisa muito É, legal. com certeza. Até desde muito bebezinho, né? Desde as apneias centrais também. Então a gente tem que sempre ali estar medindo qual o melhor momento dessa intervenção para realmente não deixar essa hipóxia, né, ficar tão presente no desenvolvimento de uma criança. Que Exatamente. é muito importante, né, que ele aconteça, ele já vai acontecer de uma forma mais atrasada, mais lentificada. E aí, quando a gente soma a hipóxia em todo esse processo, né, isso pode ficar ainda pior, né, o É. prognóstico. Tem um trabalho, não em Prader, mas em crianças com síndrome de Down, mais ou menos recente, que, assim, a gente sempre fica nessa ideia, ai, uma apneia por hora, por que eu vou considerar normal a partir de uma, para quem não sabe, né? De uma a 5 é leve, 5 a 10 moderada, acima de 10 é grave, na criança, né? No adulto, esse valor, o corte passa 5 a 15, 15 a 30, acima de 30. Mas na criança é baixo, todo mundo pensa, é pouco, porque fica com aquela ideia do adulto, uma por hora. Mas deixa eu trazer um dado. Isso foi em síndrome de Down, não em Prader-Willi. Eu acho que é difícil a gente reproduzir esse mesmo modelo de estudo para o Prader. Mas crianças com síndrome de Down que foram abordadas a partir de ventilação, com ventilação mesmo, com PAP, precocemente, com índices de apneia mais baixos, né, que a gente consideraria na nossa prática clínica, comparadas com aquelas que não foram abordadas, em 36 meses, ou seja, com 3 anos de idade, tiveram desfechos cognitivos mais favoráveis. Mais atenção, mais a qualidade de atenção, não é só atenção, atenção de qualidade, menor quantidade de rompantes de comportamento. Ou seja, será que a gente não está num ponto cego a gente demorar para ventilar? Você falou muito bem quando você falou de ventilar pequenininho. Eu acho que a gente tem que ventilar. Eu tenho pacientes que ventilam de pequenininho. Uhum. Eu tenho pacientes que ventilam, a mãe às vezes fala assim para mim, com Prader, né? Fala assim: ai, doutora, eu não sei por que tá ventilando. Tô ventilando porque a senhora tá falando, mas eu não sei por que tô ventilando, porque
Ele Não parece a vejo mesma coisa. roncar, né? Eu não vejo ele roncar, né? Mas Exatamente, não vejo ele roncar. E aí eu falo assim, não, no longo prazo você vai ver a diferença. A gente tá botando oxigênio para a cabeça, né? e Então, sem assim, falar que a criança, quanto mais cedo já se acostuma com esse tratamento mais invasivo, ela também vai aceitar melhor quando ela estiver mais velha, né? Assim, é, ela fica melhor adaptada àquele hábito de usar o PAP, né? Querendo exatamente. ou não, a gente sabe que é difícil no adulto, imagina numa criança, Não, né? com Tem certeza. E me conta uma coisa, o que que você achou de mais importante de resultado da tua tese? Ou pelo menos dos bom. artigos? Então, da minha tese, eu foquei muito nessa questão da divisão da genética, das mutações, né? Que foi o grande diferencial, porque trabalho de sono e Prader existia polissonografias, né? Existia, mas assim, primeiro que associar avaliação anatômica com a polissonografia e, junto disso, dividir em subgrupos que seriam as mutações, né? Então, esse foi a grande cereja do bolo da minha tese. E o que eu achei de mais interessante é que esses pacientes Prader, eles podem ser diferentes dentro desse micro-universo Prader. Então, a gente sabe que, por exemplo, a deleção, que é esse tipo de mutação, ele tem mais características de hipoventilação, mais características de distúrbios respiratórios. Já a dissomia é um padrão que tem mais alterações de sonolência e comportamento. Então, a gente pode até diante, sabendo desses dados, diante desse paciente que vai chegar com essa mutação definida, saber em que a gente tem que ficar mais de olho em qual patologia, né? Não que um vai excluir o outro, mas a gente pode dar uma atenção melhor ou ser até um pouco mais incisivo, um pouco mais invasivo na hora de tratar, um pouco mais assim, dizer que realmente precisam, por exemplo, um paciente com deleção, que realmente ele vai desaturar mais, que ele já tem esse padrão, e aí, né, ter até assim mudanças um pouco mais de conduta também. E entender realmente como é que funciona essa fisiopatologia dessas crianças, porque no meu doutorado eu tanto peguei crianças novinhas que estavam ali começando o acompanhamento no ambulatório lá no HC, como também já crianças que fazem acompanhamento há muito tempo, né? Então, assim, eu pude ver realmente essa questão da evolução da doença. Eu via que as crianças mais jovens, que começavam o acompanhamento mais cedo, que já faziam o GH mais cedo, elas tinham muito menos comprometimento com neurocognitivo, né? Elas menos ganho de peso também, né? Elas tinham esse padrão mais magrinho do que as que já começavam um pouco mais velhas, né? E realmente todo esse controle da otorrino junto. Eu vi como realmente é importante o otorrino estar junto nesse momento, né? Como faz diferença para a equipe que está acompanhando esse paciente, para pediatra, para endocrinologista, enfim. Uhum. Eu acho que esses foram os grandes aprendizados. Em relação aos artigos, né, realmente a gente sente uma necessidade de mais estudos em relação a esses grupos de pacientes, porque a gente vê que realmente é uma doença rara, né? Acho que a gente É. precisa citar isso desde o início da live, porque realmente é uma doença muito rara. E a gente conseguir número de pacientes disponíveis para realizar estudos, realmente somente em grandes centros. Então, eu entendo as dificuldades de terem trabalhos relacionados com isso, né? Mas eu entendo também que, ao mesmo tempo que é uma doença rara, é uma doença que é muito mórbida. Uhum. Então, esses pacientes que têm esse problema, eles realmente precisam de um tratamento de qualidade, de um acompanhamento de qualidade, que isso vai mudar realmente a qualidade de vida deles, né? Até aumentar a expectativa de vida. Não, com certeza. Eu acho que assim, a grande ideia da tua tese, que era essa correlação genética, de fato só pode ser tirada de um centro grande, como a gente aqui no HC, que, né, que tem um ambulatório, que as meninas já têm um ambulatório de Prader estruturado há muito tempo, né? É. E eu acho assim, uma das coisas melhores no final das contas é ter podido publicar aqueles trabalhos. Primeiro, o trabalho geral, né, que foi de questionários e sintomas de Isso. sono, como se fosse um grande mapa, o primeiro. E o segundo, aquele do HIV, que também foi muito interessante para a gente mostrar essa variabilidade de frequência cardíaca, para mostrar que não é uma mutação cujos sintomas são muito restritos, eles são mais amplos e talvez existam pontos cegos na nossa avaliação. Acho que talvez isso seja um recado, né? A gente tem Sim. alguns pontos cegos na hora de avaliar, por isso que tem que conhecer muito, saber muito, muito em detalhes. E só que assim, e esse outro, né? Esse que a gente outro trabalho que está em construção agora, que é exatamente esse trabalho
dessa correlação dos seus achados, né? Onde entra essa história da secreção, onde a gente vai citar, e aliás, a gente tem que escrever outro com a secreção mesmo, aquelas imagens estão muito boas. É, Que é a verdade. ideia é que a gente tem depois que passa o furacão, né, Tereza? Passou o É, furacão, defende. Vamos parar para pensar, tem muito e, dado aqui, né? e Para dá gente para colher coleta. tanto fruto ainda, né? Porque são Muito. muitos dados que a gente conseguiu coletar, É. então a gente consegue realmente ter muitas conclusões ainda. Não Ainda, parou por não, aí. tem, não, tem bastante, Tereza. É, Esse último trabalho, esse último que tá no forninho é um artigo interessante também, mas assim, mas é um universo muito grande. Mas o que é interessante é ter podido fazer uma avaliação tão completa como você fez, né? uhum. Então, como a gente partiu, né? A gente teve um viés, né? Qual o viés do nosso trabalho foi o fato da gente partir da polissonografia. Então, assim, É, mas todos os pacientes são acompanhados sempre pela mesma equipe da mesma forma. Então, só aí a gente já tem uma metodologia científica é, interessante, né? sim. Assim, já, você já É um pode começar. padrão do serviço, né? Existe É um esse padrão. fluxo, né? Exatamente, exatamente. Então, dentro desse padrão, todos já seguem, e aí tinha polissonografia, a gente partiu de quem já tinha polissonografia, e a Tereza olhou lá no laboratório todas as polissonas, e aí a gente foi selecionando os pacientes, ela foi fazendo as avaliações com intervalo de tempo curto. Então, esse foi o desenho, na verdade, metodológico do trabalho, que aí daí depois a gente derivou outras coisas estatísticas. Mas o interessante é que era muita criança e era muito heterogênea. Lembra que a faixa etária foi de 2 a Isso. 22 anos, né? É, a gente teve até que excluir, porque acaba que eles ficam acompanhando no ambulatório mesmo após os 18, né? Então a gente já teve até que excluir os mais velhinhos É, para realmente ficar com a faixa etária pediátrica, né? Mas exatamente. realmente a gente vê que teve ali desde novinho, bem novinho, até quase adulto. Então, ou seja, a gente tem um range grande, você pode ter a experiência de passar por todos eles, avaliar todos em diferentes fases e com diferente acesso ao uso do GH, que realmente o GH é modificador da história, né? É, Você vê tá. quem usou GH e quem não usou. Inclusive, uma das minhas avaliações estatísticas é quando começou a usar o GH, né? Então, a gente vê que assim, quanto antes, com certeza, é melhor, né? Tem menos alterações polissonográficas, anatômicas, né? Exatamente, Então, realmente exatamente. faz E diferença. realmente faz toda a diferença. Eu vi que a gente tem perguntas aqui. Como a nossa Uhum. live é de 30 minutos, a gente vai responder depois. Quem foi? Foi a Fanny. Fanny ou Fanny? Desculpa se eu errei a pronúncia. Para 16 anos, usa o GH todo ano, faz ano de polissonografia. É isso que É a gente isso, é. faz. Então, É. na verdade, alguns anos atrás a gente escreveu um trabalho que é o que todo pediatra devia saber com relação ao segmento do Prader, e a gente colocou polissonografia anual lá no trabalho, na época. Uhum. Mas eu acho que assim, tem que ter avaliação clínica anual. A polissonografia, sim, porque ela pode entregar pra gente coisas que a gente não tá vendo. Mas ela sozinha não fecha, né? A Tereza mesmo falou. Na É, nasofibro você viu coisas, né? Na nasofibro isso. você viu o quanto é espesso, ou seja, tem que ter um otorrino junto, tem que acompanhar. É, Não dá para fazer só a polissonografia, né? A gente tem que fazer essa avaliação isso. completa e anual, né? Porque a gente tem que pegar o negócio começando. Isso, exatamente. Em todas essas fases que podem ir transicionando na vida da criança, né? Muito bom. Olha, 7h30 em ponto. Muito bom. Tereza, obrigada. Obrigada por aceitar o convite Imagina, de vir imagina, estou aqui. sempre à disposição. Eu que agradeço. É sempre uma honra conversar, né, com você sobre esse tema. Você que foi assim a minha orientadora, né, desse trabalho. Eu sou muito grata por todo o estímulo, todo o apoio que sempre você me Imagina. deu e o seu Não, imagina. conhecimento, a sua didática, sempre brilhantes. Ai, obrigada, Tereza. Eu que tenho a honra de ter os melhores alunos, eu sempre falo isso. Os Ah, melhores que alunos são os ótimo! meus. É porque Eu você tenho os nos melhores. inspira. Muito bom. Obrigada, gente. Eu vou botar a Bom live lá no dia, perfil. gente. Bom dia. Beijo, Tereza. Tchau, tchau. Tchau.